A paz de Deus, sempre no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos prosseguir, no vídeo. José, presta atenção, José. Então, nosso querido irmão José, eu estou querendo entender, entender como um homem, que não acredita na Bíblia, na versão que está aí estão aí nas nossas mãos, e também nas demais Bíblias que estão aí. Ele tem uma apreciação melhor sobre a Bíblia de Jerusalém, mas as demais ele acha que sofreram a ação do catolicismo romano, lá o bispo os bispos de Constantino, que foi imperador romano, que tornou o cristianismo a religião oficial do Estado. Ele então diz que os bispos perverteram a Bíblia, São essas as afirmações dele, você vai ver agora, veja aí. A Bíblia esteve no poder dos inimigos da cruz de Cristo até 1500 e pouco. Então de lá para cá, irmão, e dos originais hebraicos, de lá para cá ela sofreu no mínimo 5 traduções e transliterações de palavras. De Roma e Grécia, porque Constantino era o imperador romano e que estava dominando aquela região toda. Quando caiu na mão dele, ele chamou vários escribas, vários estudiosos para traduzir a Bíblia do hebraico, que era original hebraico, para o grego. Muito embora a doutrina da nossa igreja, ela tem como ponto de doutrina, aqui está no nosso cenário, que a personalidade de Deus é constituída de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Inário número 4 dizia que 3 pessoas distintas e que Jesus é Deus. Ele não crê na divindade do Senhor Jesus, Ele não crê. E como o ministério também não acredita, então ele é uma vítima desses homens do ministério. Ele também não crê. Mas ele tem uma opinião, ele vê Jesus de uma maneira onde o Senhor Jesus tem uma proeminência, uma importância muito grande. Veja o que ele diz a respeito do Senhor Jesus. Como homem intercessor, como filho, Deus não, ele não é Deus. Nosso querido irmão José, ele é um seguidor do São Tiago. Na congregação, nós somos adoradores do São Tiago. O catolicismo romano adora Maria, É a mariolatria. Aqui nós adoramos o São Tiago. Imagina, o escrito dele, um versinho só, derruba toda a proposta do próprio Deus que se fez homem para a nossa salvação. Quer dizer, o Senhor Jesus disse, vale nada. Agora o Tiago, rapaz! E também derruba tudo que os apóstolos disseram, porque os apóstolos não pregaram que São Tiago pregou. Agora tem uma coisa que o pessoal fica muito desesperado, quando eu falo a respeito de Tiago. Bom, veja, é o seguinte, ficam desesperados quando eu falo sobre Tiago, que foi incrédulo. O cara devia ser uma carniça, dentro da casa dos seus pais. Porque Jesus disse, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha, Então ele deveria ser um carrapato, Rebelde, Rebelde. Por quê? Ele escutou o testemunho do seu pai. Seu pai disse a ele, olha, um anjo apareceu a mim e falou comigo a respeito do seu irmão. E o anjo me disse que ele era o Messias, que salvaria o nosso povo dos nossos pecados. Ele também escutou o testemunho de sua mãe. A sua mãe disse a ele que um anjo apareceu a ela e disse que aquela criança que estava sendo concebida em seu ventre era o Salvador do mundo. Não acreditou. Não acreditou. Ele ouviu os seus amigos dizendo, olha, o seu irmão
ele estava em tal lugar e fez uma obra maravilhosa, eu vi, o cego voltou a ver. Ele mandou o paralítico levantar e o paralítico saiu andando, carregando o seu colchão nas costas. Ele deu vista a um cego, ele ressuscitou um morto. Não acreditou. O homem precisou de uma aparição especial para ele. Por que o Senhor Jesus apareceu a ele de uma maneira particular? Porque senão ele não ia crer. Não ia crer. Converteu-se, né? Louvado seja Deus, que beleza, né? As coisas velhas já passaram, né? Tudo se fez novo. Chegou a hora de escolher um substituto para o traidor e apontaram José e Matias. Ele nem apontado foi, porque certamente não tinha qualificação para ser um apóstolo, né? Porque essas escolhas são feitas com a maior sabedoria que exuda é o Espírito de Deus, né? Que faz essas escolhas. E não escolheu Tiago. Bom, aí inicia-se a igreja primitiva, e a igreja primitiva lia apenas 22 livros, né? E eram os evangelhos e as cartas apostólicas, né? Aqueles documentos que não tinham assim a declaração de quem era o autor, então eles não faziam leitura nas suas reuniões, só liam as cartas cuja a autoria fosse declarada e que fosse um apóstolo, né? Por exemplo, a carta de Paulo aos Efésios, aos Coríntios, ele diz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Entendeu? Por isso que eles liam só essas cartas. Mas corria em paralelo uma série de dezenas de literaturas. E tinha essa carta de Tiago, né? Que não sabemos quem é, né? Até hoje não se tem certeza, porque na época, por volta do ano 60 depois de Cristo, havia, acho que foi em 57 que apareceu essa carta. Havia muitos Tiagos, né, liderando as comunidades cristãs, né? Bom, nós temos o depoimento de um historiador, né? Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia. É um historiador que escreveu a respeito dos 400 anos depois do cristianismo primitivo. Muitos dos primitivos líderes da igreja cristã, ele conheceu pessoalmente. Conheceu a terceira geração depois da morte de Jesus, né? Então ele escreveu, ele viu a perseguição do Império Romano, ele deve ter perdido muitos parentes, amigos, irmãos, liderança da igreja que ele conhecia, mortos por causa do Evangelho, né? Talvez parentes deles mortos também. Ele viu o Edito de Tolerância em 313, o Concílio de Nicéia. E ele fala sobre Tiago, irmão do Senhor, né? Está aqui, ó, o martírio de Tiago, irmão do Senhor. Na página 75, ele diz, né? São tais os relatos a respeito de Tiago, olha, leia aí, tá vendo? E de quem se diz que teria escrito a primeira das epístolas gerais? De quem se diz? Veja, não tenho certeza. A igreja primitiva também não aceitava esse livro, porque não tinha certeza quem era esse Tiago. Primeiro porque não era apóstolo. Mas não sabia quem era esse Tiago. Depois assim, mas deve-se observar que é considerada espúria. Olha aqui, ó. Considerada espúria, apócrifa, tá? Sem autenticidade. A igreja primitiva considerava desta maneira. De fato, não muitos dos antigos a mencionam, né? Nem muitos dos antigos a mencionam, quer dizer o seguinte, que os primitivos crentes, eles faziam cartas, né? Escreviam para familiares, escreviam para amigos, escreviam para igrejas também. E eles não citavam os versos de Tiago nessas cartas, né?
mencionavam. Então, é esse Tiago que essa turma... Será que esses caras não vê que eles estão numa heresia diabólica e desgraçada? Pois um versinho só de Tiago, para derrubar toda a doutrina de Jesus Cristo sobre a nossa salvação. Os exemplos, 20 versos que ele fala que a salvação é pela fé. E nada tem a ver com obras, firmeza, fidelidade. Né? Nada a ver com obras. Batismo, pertence à igreja. Deixou 8 exemplos de pessoas a quem ele declarou uma declaração simples: a tua fé te salvou. Entendeu? Essa cambada de homens envolvidos com a maçonaria, filhos do inferno, eles são homens filhos do inferno. Eles nem conseguem crer, eles não conseguem acreditar. São homens já predestinados por Deus à perdição eterna. É que introduziram essas doutrinas mentirosas no seio de uma igreja, das igrejas cristãs. Hoje são idólatras. Hoje nosso povo é idólatra, adoradores de um homem, porque fizeram dele um Deus. Fizeram do ensino do cara um Deus. Usam o ensino do camarada para contradizer o Senhor Jesus, que é o próprio Deus que se fez homem, para contradizer o ensino dos apóstolos. Tem cabimento isso aí. Veja esse placar, hein? 20 versos e 8 exemplos. Um só versinho proferido por um homem que a vida toda não teve testemunho de crente, né? Precisou de uma aparição especial, senão ia parar no inferno. Essa turma vai atrás dele. Quando eu chamo essa turma de idólatras, muita gente acha esquisito, né? Mas não é verdade. Olha, veja aí o quadro, a situação. De um lado você vê os 20 versos do Senhor Jesus falando a simplicidade da nossa salvação e os 8 exemplos que ele deixou. E do outro lado você vê o versinho do camarada. Tem mais um detalhe que eu esqueci de citar, né? A carta de Tiago só foi aceita quando a igreja já estava, sabe? Estavam acendendo vela, estavam orando pelos mortos. Aí aceitaram a carta de Tiago. Foi em 395 no concílio de Hipona. Aí nem em todos os lugares foi aceita a carta. Aí fizeram um novo concílio de Cartago. Senão a igreja primitiva tinha os seus critérios, né? Que hoje a igreja moderna rejeitou. Tá bom, O pessoal, quando ouve eu falar sobre Tiago, pensa que eu não aceito o livro de Tiago. Não, eu não aceito absurdos, né? Porque usar um versinho de um homem para contradizer a doutrina do próprio Deus e os exemplos que ele deixou é uma coisa muito maluca, né? Só estando assim, muito cego, caminhando célere para o inferno. Tá bom, vamos avante.